Eu sou João Paulo Lima Barreto, em português, batizado pelo missionário. Meu nome em tucano é Yupuli. Eu moro no Rio Tiquié, afluente do Rio Negro, na divisa com a Colômbia. Então, desde criança, a gente foi conduzido para ir para a escola, né, chamado escolinha. Então, nós tínhamos uma escolinha na nossa comunidade, onde professores não indígenas, né, davam para a gente. No ensino fundamental, que hoje é o ensino fundamental, a gente aprendeu toda a matemática, português, né, básico, né, toda a série tem. Passada essa fase, chegando quarta série, para quinta série, a gente ia para o internato dos padres. Né, lá já tem que chegar lá dominando o português, que ninguém de nós dominava. Então a gente apanhava muito para aprender isso. E nesse período de formação de ensino fundamental, e nós éramos pressionados a aprender a falar português. Todo o tempo falar português entre nós. Não só com os padres, né? Era entre nós. Então, para isso fazer, o nosso diretor do colégio obrigava a gente a falar. E ameaçava, né? Dizendo que se a gente não falasse português, ele colocaria uma placa enorme no nosso peito, palavra, e obrigaria a gente a andar na vila, né, na comunidade, todo mundo, na igreja, na sala de aula. Então era uma pressão assim, fora do normal para nós, sabe? Mas era o jeito de a gente começar a falar também. E nós desenvolvíamos um pouco, a gente sabia falar, né? Como por exemplo, o que eu falei, né? Sim senhor, não senhor, como tu vai? Começava a rir de nós mesmos, né? E no escondido só era tucano, né? Quando os missionários chegaram, a primeira medida que eles fizeram foi proibir. Proibir de praticar nossa cultura, né? Então, as práticas de benzimento, as práticas de conversação, as práticas de contar lenda, de pesca, etc., de fazer grandes festas, foi proibido. Então, ele para evitar ou pressionar isso, eles ameaçavam também aos nossos pais, dizendo que se eles fizessem isso, eles não iam dar mais açúcar, sal, anzol, teçado, né? Então, para não perder essa oportunidade, nossos pais passaram a negar isso. E muitos velhos ficaram tristes, morreram tristes disso. Então, depois vem essa lógica, né? Colocar todos os conceitos de fora. Português, aprender a falar português. É uma das imposições que tínhamos, nós já, filho desse primeiro contato, né? Então, desde que tive a oportunidade de ir para a escolinha, era para ir já falando português. Então, meu pai fazia todos os esforços de querer me ensinar algumas palavras. Minha mãe, né? Por mais que não soubesse nada, mas era obrigado a fazer isso. Então, em nenhum momento era colocado um valor para a nossa cultura, e sempre um valor inferior. Então, assim que eles proibiram, nós passamos a negar a nossa própria cultura. Então, para nós era normal dizer que não falava tucano. Falar português era ser cara já de civilizado, estar na sociedade envolvida, fazer parte dessa outra cultura. Então, isso criou-se também conflito com nossos pais, né? Como eu sabia falar português, eu não queria mais falar com eles em tucano. Então, automaticamente dizia que eles eram inferiores que eu. Então também isso foi assim, desastroso para a gente. Como que é hoje em dia essa coisa da superioridade do português, do tucano? Ainda existe essa visão distorcida? Existe, ainda existe. Mas já percorremos muito caminho. Em que sentido? Desde que nós começamos a lutar pelos nossos direitos, né, sobretudo a partir da década de 80, que é promulgada a Constituição, daí começa-se o movimento indígena, né? Depois passa o movimento organizado, daí começa a aparecer vários contatos, sobretudo estrangeiros, motivando esse nosso retorno, falando que a gente tem que valorizar a nossa cultura, falando que a gente tem que lutar pela nossa terra, né? Falando que a gente tem que lutar para ser como indígenas. Então isso, a princípio, foi muito chocante também. Que em nenhum momento a gente era incentivado
E de repente chega uma política, alguém dizendo que você tem que ser tucano como você é. Você tem que lutar pela terra que você tem. Então foi um choque tão grande que também criou uns que absorveram mais rápido, outros disseram que não quero mais ser índio. Para que voltar a coisa do passado? Para que voltar a falar tucano? Para que voltar a fazer festa? Não adianta mais, porque nós somos outros agora. Mas pouco a pouco, o pessoal, lideranças, né, foram absorvendo isso, criando política, apareceu ONGs, assim como vocês também, pessoas que motivavam isso, né? Aí quando aconteceu isso, a igreja, ela se afastou um pouco, ou seja, ela perdeu um pouco de poder, de controle sobre nós. Então ela passou a olhar com outro olhar, mas como se estivesse com medo. Não proibia mais expressamente. Aí a gente foi pegando as coisas, colocando na nossa cabeça que era isso mesmo que a gente tinha que fazer. Aí a escola também agora já tem matérias sobre indígena, né, de luta. Eu ia perguntar isso, como é a educação hoje na nossa comunidade? Na nossa comunidade, na minha região, já tem várias escolinhas indígenas. No meu ponto de vista, discutir ensino para as escolas, uma escola diferenciada, é muito ainda recipiente, porque não existe um conteúdo específico indígena. Existe o quê? Existe uma tradução. Traduzir o conteúdo da ciência para a língua tucano, para a língua tuiuco, para a língua pessano, baraçano, assim vai. Mas conteúdo específico não tem, nosso mesmo. Então, a discussão que eu levanto é isso. Como é que nós podemos construir nosso próprio conteúdo? Não traduzir o que já está vindo do sul ou de alguém, de um cientista, etc. Nós somos cientistas igual a eles. Então, mas só que dizer isso não é simplesmente chegar lá de qualquer jeito e levantar bandeira. Não é. Porque a gente tem que prezar a qualidade. Dessa qualidade, onde a gente busca? A gente busca no estudo, na academia. Então eu sempre falo para meus amigos, né, que a gente tem que apropriar isso como instrumento para a gente trabalhar. Assim como essa máquina, assim como qualquer outra coisa. É para a gente qualificar nosso discurso, discutir de forma qualificada nossa luta, sabe, argumentar de forma qualificada. Não adianta chegar lá, eu sou índio, não sei o quê, eu sou perdedor. É um discurso perdedor, um discurso de coitado. Hoje não é isso. Quando a gente vê, tem 12 milhões de hectares de terra demarcada, está aí, depende da gente colocar isso, usufruir isso de forma racional, qualificado, etc. Por aí vai. Então, a educação é uma parte de um grande e importante. Então, o meu mestrado é exatamente isso, levantar a bandeira, para refletir dentro da academia ou universidade, para discutirmos de igual para igual. Qual é a diferença maior entre conhecimento tucano e conhecimento científico? Então, meu título é isso, sabe? Um olhar indígena sobre a ciência. O que a ciência tem de diferente de nós? O que eu tenho de diferente da ciência? Então, só estou podendo fazer isso dentro da universidade. E está sendo bem discutido, bem absorvido, sabe? Assim, pessoas perguntam por que eu estou fazendo isso. E eu vejo que, mostrando isso, com esse trabalho na universidade, eu voltando para a comunidade, eu vou dizer que para ele, nosso conhecimento não é lenda, não é mito, não é historinha qualquer. É tão científico quanto o outro. Por que ela é? Aí vai, né? Explicando por isso. A ciência pensa assim, a lógica do tucano é assim, por isso que é possível fazer um diálogo, construir um diálogo. Por isso que aquilo que eu falei, é importante conhecer o outro lado. Tanto tem que saber do meu lado. Se não tiver esse conhecimento, vai ser sempre briga, conflito. E qual que é a tua opinião sobre como estar em harmonia, então, esses lados? É respeitar diferenças e aceitar diferenças. Não é só respeitar como assim, afastado, né? Respeito ele, tá lá, tudo bem. Não, aceitá-lo. O que é aceitar? Você conversar, troca de ideias. Acho que o que está mais em jogo, esse troca de conhecimento, de diálogo, de discussão,
que pode muito bem levar para outro patamar de qualificação do próprio relacionamento humano, né? Eu discuto muito isso também. Não adianta, o professor me respeita como um tucano. Não, não quero que me respeite como tucano. Quero que você me respeite como conhecedor também, igual você. Senão não vai ter diálogo.